Hoje, a conversa tem um tom de sensibilidade, de humanidade, de acolhimento e de muito amor. Eu peço que você abra seu coração, abra sua mente e direcione seu olhar para as reflexões que vamos fazer aqui juntos. Hoje eu quero falar sobre a necessidade de institucionalizar uma pessoa. Há muito tempo atrás se chamava asilo, casa de repouso, uma história que começou com a Igreja Católica, aonde as pessoas com deficiência, as pessoas que eram abandonadas, as pessoas que já não tinham mais condições de vida, eram institucionalizadas. E isso traz um tom quase fúnebre e de filme de horror. Mas a realidade mudou. Hoje a gente tem novas nomenclaturas, novas regras, novas leis que protegem o envelhecer com a vulnerabilidade. Eu tenho certeza que você conhece alguém que envelheceu, foi acometido de uma doença crônica, uma doença que incapacitou do ponto de vista físico ou do ponto de vista cognitivo, e essa pessoa já corria risco de vida quando se encontrava sozinha. E precisou sim, por uma decisão da família, dos filhos, dos sobrinhos, então de um novo modelo de vida, a institucionalização. Eu sei que esse tema causa algum desconforto emocional, pode gerar culpa, pode gerar muito medo, pode gerar muita frustração, e eu tenho certeza que você já ouviu dos seus pais a frase que diz assim: que você nunca me coloque no asilo, porque isto eu não perdoo. E por isso você sente tanto peso nessa nossa conversa. Bom, o que faz um idoso ser institucionalizado é também a necessidade de um cuidado personalizado. Um cuidado de uma equipe que é direcionada, preparada e focada para cuidar dessa pessoa que, embora tenha uma história de vida de trabalho, de realizações, de muita força, neste momento ela não pode mais ficar sozinha. Alguns modelos até acontecem por uma necessidade de uma recuperação pós-operatória. E depois que essa pessoa se recupera, ela pode voltar para a vida normal. Agora, situações de comprometimento cognitivo, demências, Parkinson, situações onde essa pessoa precisa de uma equipe de retaguarda muito grande e que normalmente em casa não funciona, a institucionalização é muito bem-vinda. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e o meu desafio hoje é mostrar para você que sim, mesmo que um idoso more em um residencial, ele pode seguir com um propósito, o propósito de ser cuidado. Este é um tema que eu gosto de falar e que traz uma necessidade da gente ressignificar. Medo, culpa, a gente também precisa ressignificar e conhecer quais são os novos modelos de residência para idosos. Se você fizer uma busca rápida no Google, você vai entender que eu tenho modelos de assistência do SUS até formas hoteleiras de viver. Bom, o que vai depender, claro, é a capacidade financeira dessa família ou desse idoso. Mas o que precisa ficar entendido nesse vídeo é que a institucionalização não é nem de perto e nem de longe a fase que você acabou de assinar o atestado de óbito. Pode parecer difícil de falar sobre isso, mas eu quero desde já agradecer a sua presença e reconhecer que este é um tema que exige muito cuidado e que você vai fazer aí uma viagem por todas as suas experiências quando a gente pensa num residencial de idosos. A primeira emoção que a gente pensa quando a gente vê os pais envelhecerem, os tios, quando a gente fica sabendo que alguém envelheceu, é porque vem aquela sensação de peso e você fala, puxa, era uma pessoa tão forte. E por que a gente tende a negar isso? Essa pessoa, ainda que institucionalizada, não é fraca. Ela não vai se quebrar assim tão fácil. Se ela for bem cuidada, se ela tiver uma rotina de cuidados profissionais, bem capacitados, essa pessoa tem vida.
a vida que ela pode ter. E isso é muito importante de você pensar. Frágil. Frágil mesmo é aquilo que se quebra com o estresse. Quando você deixa um copo cair, quando um prato cai, isso é frágil. Agora, antifrágil, que é o conceito que eu quero que você entenda, e a institucionalização pode favorecer que você viva esse conceito no seu dia a dia. O idoso institucionalizado passa então a viver a antifragilidade. Por quê? Porque ele vai se tornando resiliente. A rotina de um residencial vai fazendo com que ele tenha novos hábitos, vá adaptando esse corpo a uma nova rotina. E isso é muito importante. Não para deixar esse idoso robusto, rígido, mas para trazer vida para este idoso que antes corria risco de perder essa vida. Veja que, se a gente olhar para esse lado da antifragilidade, a gente pode dizer que a mudança para um residencial pode ser um momento de crise, mas ela pode ser olhada também como o aumento da segurança, o estímulo da socialização, a redução da carga familiar, e é preciso a gente falar sobre isso. Sim, a família fica muito sobrecarregada e todos começam a adoecer junto com o idoso que adoeceu. Então eu preciso criar uma rotina de proteção e de desenvolvimento. E quando você descobre que existem residenciais que preservam a vida, que estimulam a vida, assim aqui como eu trabalho, eu vou deixar aqui no link, a descrição desse vídeo, o link do residencial que eu trabalho, um residencial que preserva a vida, que promove a vida. Isso sim é importante você saber. Você precisa procurar, você precisa entender. Assim como você procura uma casa nova para comprar, um carro novo para comprar, assim como você pesquisa um tecido de uma roupa que você vai usar, ou faz uma pesquisa no mercado, você também precisa conhecer que existem diversos modelos de residenciais. E existe sempre um modelo que vai estar mais adequado à sua família. Residencial não é abandono de idoso. Ao contrário, eu sempre falo que a família pode viver o lado melhor. Exatamente isso. Você já pensou que naquele dia a dia a sobrecarga de tarefas e de cuidados com o idoso vai gerando estresse, vai gerando conflito, vai gerando briga, vai gerando discórdia? E quando você tem todos esses cuidados centralizados em um único lugar, a família tem a oportunidade de viver somente coisas boas. Uma visita, levar para passear, fazer ali um piquenique. São momentos de fortalecimento da família, de relação, que antes pouco existiam, porque tinha muito mais cobrança, briga e teimosia. Isso porque a gente não está preparado para entender o envelhecimento. Nós não fomos educados para entender o envelhecimento. E o idoso também não. Quem é acometido de uma doença crônica, limitante, precisa se adaptar a uma nova forma de viver. Veja que um idoso que precisa de uma cadeira de rodas, se você tirar a cadeira de rodas desse idoso, ele simplesmente não vive. E não dá para ficar trancado num apartamento onde a cadeira de rodas não circula, ou numa casa que tem escadas. É uma vida limitante. E em um residencial, isso então passa a não ser mais uma barreira. As famílias precisam aprender a transformar a relação. Os cuidadores ficam exaustos e perdem aquele vínculo de relação, de pertencimento que sempre existiu. E chega dessa conversa de você falar que você virou mãe e pai da sua mãe ou do seu pai. Para com isso. Se você é filho de um idoso que adoeceu, você continuará sendo filho. E a tomada de decisão, a conversa, a relação, tem que ser respeitando este lugar de ordem, porque eles vieram antes de você e você veio depois. Então, mantenha eles neste lugar de ordem. Ainda que exista alguma limitação de entendimento ou de consentimento, trate esta pessoa como mais velha. Pergunte o que ela gosta, o que ela quer, traga momentos de alegria. Se você vai visitar uma pessoa idosa em um residencial, para de perguntar para ela se ela lembra do fulano, se ela lembra do ciclano, se ela lembra quem é você. Às vezes,
nos quadros de demência, isso realmente não é possível. E se você ficar batendo nessa tecla, você vai gerar um incômodo muito grande nela, que vai parecer como uma teimosia, vai parecer como uma birra, como uma falta de comportamento positivo. Mas, na verdade, é só uma reação, porque essa pessoa também se sente incomodada, ainda que ela não saiba explicar. O que a gente aprende no nosso dia a dia é que a decisão de institucionalizar normalmente gera muita confusão. E quando a família é grande, então, ai, 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 precisa quase que um processo eleitoral para definir qual vai ser aquela vida do idoso. E pouco se entende sobre explicar ou mostrar para essa pessoa que ela vai ter mais vida, porque ela não vai mais se preocupar com os horários de tomar remédio, com a comida que vai fazer ou com a comida que vai estragar, com os riscos de tomar banho. E o que normalmente acontece? O idoso chega emburrado, dizendo que jogaram ele naquele lugar, e depois de um tempo ele não quer mais sair, porque o que acontece com a rotina de um residencial é a previsibilidade. É essa pessoa saber exatamente o que acontece em cada momento, mesmo nas condições mais comprometidas de cognição. Ou seja, mesmo que essa pessoa não entenda mais o que é um relógio, como ela lê uma hora, ela sabe, porque o corpo dela aprendeu. Quando vai dando perto de meio-dia, todos vão ficando mais agitados, porque já sabe que o almoço está chegando. Isso é muito positivo, porque você consegue observar, claro que em um residencial que tenha condições humanas e dignas de vida, que segue todas as leis da fiscalização, você vai perceber que é uma casa aonde as relações são feitas, amizades são feitas, até brigas acontecem, acreditem. Mas isso é porque é possível viver uma vida e sem essa possibilidade não existiria vida. Você percebe que é muito importante a gente ressignificar? Como que você pode transformar este momento doloroso de dor num momento de novas expectativas? Eu quero que você entenda que para a gente que trabalha no residencial, pequenos progressos, sabe? Quando a pessoa consegue guardar a própria roupa, consegue ajudar às vezes na cozinha, arrumando a mesa, consegue se manter estável, sem aquelas crises do pôr do sol, sem aquela insegurança, sem aquele medo. Quando a pessoa consegue fazer novas amizades, olha quanto ganho, quanto processo existe. Existem muita evolução, existe muito progresso e são nesses pequenos detalhes que a gente consegue observar. Quando a gente consegue manter um diálogo aberto, quando a gente consegue permitir que as relações evoluam, que a vida continue, quando você entende que neste momento tudo o que fazia parte da vida daquele idoso não foi perdido, vai ser preservado. Isto é um bom momento de entendimento. E se você quiser entender um pouco mais, eu quero que você tenha aqui um roteiro de como entender esse processo de institucionalização. Bom, nem sempre o diagnóstico de uma doença crônica, demencial ou de limitação é rápido. Então, que você sempre possa buscar opiniões de profissionais, que você possa ir conhecer. E a minha dica é sim, que você chegue assim, de surpresa nos residenciais que você vai conhecer, para que você veja a vida acontecendo. Você também deve procurar saber se tem laudos de vigilância sanitária, se é uma casa que tem CNPJ, que tem profissionais registrados e devidamente habilitados, se tem uma nutricionista que responde pela casa, se tem um médico, qual que é a formação dessa equipe e qual é a rotina de cuidados desse idoso. São itens importantes para que você possa, então, avaliar se é uma boa escolha, se é uma escolha positiva para o seu familiar. Também pergunte sobre o cardápio, sobre como é organizado a lavanderia, vá saber como que são as camas, conheça a casa. Você precisa entender que toda casa de repouso, todo residencial, que agora tem o nome de ILPI, Instituição de Longa Permanência, ela tem alguns graus de comprometimento. Eu tenho casas que são extensão do lar, então
são quadros de pacientes mais estáveis, crônicos sim, mas que não dependem de respiração, de respirador, de médico 24 horas, porque a gravidade da doença não é iminente, não está muito perto da morte. Eu tenho residenciais que precisam que tenha uma retaguarda melhor à saúde. Tudo isso é muito particular e muito individualizado. E se eu puder deixar uma dica quanto melhor o cuidado for individualizado, melhor será a qualidade de vida e a vida desse idoso. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você precisa de mais informação, curte, compartilha, deixa seu comentário, me chama aqui que eu vou conversar com você e a gente vai continuar nessa jornada sobre o envelhecer e o desafio de ter uma vida de qualidade. Até o próximo vídeo.